Bom, nós estamos aqui com o primeiro exemplo, né, que envolve adição com racionais. Primeiramente, racionais porque a gente tem a presença de frações, né? Todo número que pode ser escrito na forma de fração, ele é considerado um número racional. E nós temos sinais de adição entre essas frações. O que o aluno tem que observar quando trata-se de adição com frações, ou seja, com números racionais, primeiramente são os seus denominadores. O aluno observa aqui que esses denominadores aqui todos são iguais. Então, quando isso acontecer, a primeira coisa que o aluno faz é repetir este denominador. Então, ele vai repetir o número 12, certo? O denominador comum. E resolver a parte superior adicionando normalmente. 4 com 12 dá 16. 16 mais 8, 24. Certo? Nessa situação aqui, quando o aluno chega no final, ele tem que observar se o número de cima dá para dividir exatamente pelo de baixo. Se caso não conseguisse, a gente tentaria uma simplificação utilizando o MDC para encontrar um divisor comum entre as frações. Porém, esta fração que surgiu aqui, ela é chamada de fração do tipo aparente. Ela é imprópria, porque o número de cima é maior do que embaixo, e é aparente, porque o número de cima divide exatamente pelo de baixo. Porque 24 dividido para 12, o resultado final vai ser um número natural, que no caso é 2. Certo? Então, está feita aí a nossa primeira questão. A nossa segunda questão, veja. Certo? A nossa segunda questão aqui, os denominadores, olha, são diferentes, como eu coloquei aqui. Então, o aluno, ele vai tirar o mínimo múltiplo comum de 4 e 12. Por isso que eu já preparei aqui embaixo e repeti os espaços e os sinais. Veja, que aqui eu tenho espaço, mais espaço, aí eu repeti. Deixei todos os 4 elementos aqui em branco, porque eu não vou poder executar como na parte superior. Porque quando eu tenho denominadores iguais, simplesmente eu repito. Aqui os denominadores são diferentes, então eu tenho que achar um menor múltiplo entre esses dois denominadores diferentes aqui. E eu tenho que igualar esses denominadores num só. E para isso, eu tenho que extrair o que nós chamamos de mínimo múltiplo comum, que já está pronto aqui o espaço. Veja. Para que o aluno faça o MMC, ele tem que saber essa sequência primeiro. Essa sequência aqui só é constituída por números primos, como eu coloquei. São números que só se dividem por 1 e por ele mesmo, por isso são chamados de primos, que é 2, que só se divide por 1 e por 2, 3 por 1 e por 3, 5 por 1 e por 5 e assim por diante. Então, aqui a gente tem o número 4 e o número 12, que era os denominadores da parte superior, aqui ó, tá vendo? Do exemplo anterior, olha, que do qual eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Então, o aluno pode colocar em qualquer ordem, certo? Aqui não importa a ordem, do menor para o maior, do maior para o menor, tanto faz. Aí, enquanto estiver números pares aqui, no lado esquerdo, o aluno tem que colocar o 2 do lado direito. Certo? Vai insistindo no 2. E ambos serão divididos por esse 2. Então, 4 dividido para 2, 2. 12 por 2, 6. Ainda são pares, sim. Então, 2 novamente, por 2 de novo. 2 dividido por 2 dá quanto? 1. 6 dividido por 2 dá quanto? 3. Veja que agora... quando atinge o número 1, a gente vai repetindo esse número 1. Já o 3 aqui, eu não posso dividir por 2. Então, depois de 2, em quem? O próprio 3. Então, o aluno vai colocar 3. Certo? Repete 1. 3 dividido por 3 dá quanto? 1. Aí, agora, quando nós atingimos todas as sequências iguais a 1... agora, a gente vai multiplicar essa lateral.
Então, 2 vezes 2, 4, vezes 3, o número é quem? 12, certo? Então, o mínimo comum é 12. Então, a gente vem aqui, coloca 12 e 12. Quando você fez isso, você vai dividir pelo que estava embaixo, ou seja, o número que estava na parte inferior e o resultado multiplicar. Você vai fazer 12 dividido por 4, 3 vezes 6, 18. 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 4, 4. Então, primeiro você divide e multiplica. Divide e multiplica. Veja que nós obtivemos o resultado como se fosse do primeiro exemplo. Os denominadores são iguais. E agora, o aluno vai fazer a execução. Repete o 12 e vai responder a parte de cima. 18 com mais 4, 22. Veja que este número, 22, não dá para dividir exatamente por 12, mas a gente vai tentar uma simplificação. Como a gente vai simplificar? Utilizando-se do segundo método de simplificação dessa conta, que é o MDC. MDC, máximo divisor comum. O MDC nada mais é do que o aluno, ele vai pegar o número maior, no caso o 22, separar por 2 traços, um vertical e outro horizontal, como eu estou fazendo aqui, e ao lado colocar o segundo número menor, no caso é 12. Viu como é? Aí agora o aluno vai olhar sempre para o menor valor, no caso é quem? 12. Aí o aluno vai perguntar quantas vezes eu vou multiplicar 12 para se aproximar do maior, que é 22. Então, no caso, apenas uma única vez. Então, 1 vezes 12 vai dar 12. Para 22, falta quanto? 10. Esse resto vai colocar ao lado do 12. No caso, o menor valor agora é 10, ao lado dele tem o maior que é 12. Quantas vezes 10 se aproximará de 12? Uma vez novamente. Então, 1 vezes 10, 10. Para alcançar 12, falta 2. Esse resto colocará aqui ao lado. E agora, quantas vezes o menor se aproximará ou alcançará o maior? 5 vezes, né? Então, 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, o MDC aqui é quem? 2. Esse número que deu aqui, esse 2, você vai colocar aqui em cima com o sinal de divisão. E agora, você vai dividir ambos os valores por 2. 22 por 2 dará 11. E 12 por 2 dará 6. Então, o resultado final é 11 sextos, tá certo? Então, foi resolvido 2 formas aí de adição, ok? Vamos seguir essas mesmas adições, agora elas contendo parênteses e sinais. Veja, você observa aqui que os denominadores são iguais. Então, imediatamente, o aluno sabe que haverá uma repetição desse elemento aqui. Mas, antes de tudo, a gente vai ter que tirar os parênteses. Se eu comparo sinais diferentes, um de dentro e o de fora são diferentes, esses sinais, o resultado sempre será negativo para sinais diferentes, tá certo? Então, vamos ao contexto aqui de resolução. Então, menos com mais dá menos, certo? 8 décimos. O aluno repete, certo? Mais com menos também são diferentes os sinais, dá menos. O aluno repetiu imediatamente aqui o valor 10 sobre 10. Certo? Quando a gente tirou os parênteses, a gente vai analisar agora. Esses sinais aqui, eles são iguais, né? Assim,
Sinais iguais, a gente repete o mesmo sinal e somará. Então, eu repito o 10, porque é o mesmo elemento da parte inferior, e eu vou somar os números de cima, porque apesar de ter sinal de menos, mas os dois são iguais. Então, 10 mais 8, 18. Como eu observo que 18 e 10, eu não posso dividir 18 por 10, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, o MMC, mais uma vez dessa conta. Então, eu vou vir aqui, certo? O MMC. E vou fazer aqui do 18, que é o primeiro valor, que é o maior, e depois do 10. Quantas vezes 10 se aproximará de 18 uma vez, né? Uma vezes 10, 10, para 18, falta quanto? 8. Esse 8 aqui ao lado do 10. Uma vezes 8, 8 para 10, falta 2. Esse 2 aqui ao lado, agora dará 4, né? 4 vezes 2, 8, para 8, nada. Então, o máximo aqui é quem? 2. Então, esse 2 eu vou colocar na parte superior. Repito o sinal, repito o traço fracionário e vamos dividir ambos os números, né? Por esse valor aqui, certo? E agora nós temos 18 por 2 dá 9 e 10 por 2 dará 5, certo? Então, ficou menos 9 sobre 5. Próxima resolução. Eu tenho mais um exemplo embaixo. Vamos seguir o mesmo roteiro da anterior. Veja que eu tenho aqui sinal de mais. Aqui, quando não tem sinal, também é positivo. Então, sinais iguais comparados, o resultado é mais. Mais com mais dá mais 9 terços. Porque a primeira coisa que o aluno tem que fazer é tirar os parênteses. Mais com menos, menos 6 sobre 6. Você vê agora que os sinais aqui são o quê? Diferentes. Então, eu não vou somar, eu vou ter que subtrair. Porque eu só posso somar se os sinais são iguais. E agora, a gente vai tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum de 3 e 6, tá certo? Essa conta vai exigir este mecanismo aqui, né? MMC, certo? Do 3 e do 6, porque eles são denominadores diferentes. O aluno pode colocar em qualquer ordem. Enquanto tiver números pares, vai colocar 2 na lateral. O 3 desce, porque 3 é ímpar, não pode ser dividido por 2. 6 por 2 dá 3. Esses 3 não pode ser dividido por 2. O próximo número após o 2 é o próprio 3, tá vendo? Na sequência. Então, você vai colocar 3, que dará tudo 1. E multiplicar 2 vezes 3, o resultado é 6. Então, onde se tinha denominadores diferentes, o aluno agora vai completar com o mesmo denominador, que é o quê? 6. Certo? Como eu modifiquei isso aí, né, os denominadores para um só, aí agora você vai executar, achar os numeradores. Aí você vai fazer 6 dividido para 3, dá 2. 2 vezes 9, 18. E 6 dividido por 6 dá 1, que 1 vezes 6 é 6. Sinal de menos, aqui sinal de mais. E agora chegou o final. Sinais diferentes, coloca-se primeiro o sinal do maior número. Quem é maior? 18 ou 6? 18. O que é que tem na frente do 18? Mais. Então, coloca o sinal do número maior primeiro e subtrai os valores. Aí eu tenho 18 tirando 6, vai dar o quê? 12. Né? Sobre denominadores iguais, repete o 6. E agora você vai verificar se o número de cima dá para dividir pelo de baixo ou vai ter que simplificar tirando o MDC. No caso aqui, o número 12 dá para dividir exatamente por 6. 12 dividido para 6 dá 2. Certo? E aí está finalizado o nosso último exemplo. E é assim que se faz a adição com números racionais.
As mesmas regras servem também para fazer subtração com números racionais. Adição e subtração são essas mesmas regras de execução, tá? Até a próxima.